Havia uma casa branca no final da rua. Lá morava Mateus, um menino de 5 anos. A casa cheirava a remédio e a lençol lavado. Mateus acordava com o sol entrando pela fresta da cortina. Ele espreguiçava os bracinhos devagar. As mãos ainda tremiam um pouco do remédio da noite. No quarto pequeno havia brinquedos no canto. Um carrinho de plástico, um ursinho de pelúcia com um olho faltando. O ursinho se chamava Tico. Mateus pegava Tico e o apertava contra o peito. Ouvir o barulho da cozinha deixava o menino mais seguro. João, seu pai, cuidava dele com paciência. João sempre estava de barba por fazer. Ainda assim, sorria quando Mateus se aproximava. Havia fotos na sala, uma delas mostrava uma mulher sorrindo. Era a mãe de Mateus, que havia partido. A saudade morava naquele quadro. Mateus lembrava pouco dela, só fragmentos. Uma risada leve, uma canção cantada antes de dormir. Quando estava doente, João ficava noites em claro. A rotina era simples e cheia de cuidados. Pela manhã João preparava mingau morno. Mateus comia devagar, com a colher do ursinho. João falava baixo para não assustá-lo. Vai ficar bem, filho. Depois do café, João limpava a febre com um pano úmido. Mateus fechava os olhos enquanto o pano passava na testa. Ele sentia o afeto do pai como um cobertor quente. O pai lia histórias de viagens e dragões. Mateus imaginava que um dia viajaria também. Brincavam no quintal, observando formigas carregando migalhas. O pai dizia: olha como elas trabalham em equipe. Mateus olhava e aprendia com os pequenos. Durante a tarde, cochilava no sofá. O som da casa era o tic-tac do relógio na parede. A voz rouca do pai era a melodia da segurança. Mesmo triste, Mateus tinha momentos de alegria. Ele ria quando João fazia caretas bobas. A vida parecia um pouco menos dura assim. Mas havia um vazio quando a noite chegava. O vazio do abraço que não voltaria. As lágrimas surgiam nas horas mais quietas. João segurava as mãos do filho e prometia mundos. Quando você melhorar, vamos plantar um pé de laranja. Mateus imaginava laranjas enormes e polpas doces. A rotina lhe dava estrutura e esperança. Até que um dia João trouxe alguém à casa. Ela se chamava Gabriela. Gabriela sorriu de um jeito que não chegava aos olhos. João disse que ela seria a nova mãe. Mateus tentou sorrir, mas o sorriso se quebrou. A Casa Branca parecia menor com uma presença estranha. Na primeira manhã depois da chegada, Mateus acordou com o coração apertado. Tico estava ao seu lado, como sempre. Ele levantou com cuidado. A cozinha estava iluminada. João preparava a mochila. Filho, vou ter que viajar. Volto daqui a 3 dias. Você ficará com sua nova mãe, Gabriela. Ok, papai, Mateus respondeu em voz miúda. Não se preocupe, amor, vou cuidar dele muito bem, Gabriela disse, com formalidade. João beijou a cabeça do filho. O menino sentiu o abraço do pai mais curto do que precisava. A porta bateu e o carro sumiu pela rua. Silêncio voltou a preencher os cantos da casa. Mateus procurou conforto no ursinho. Logo a voz de Gabriela soou. Mamãe, posso ajudar? Ela disse, com aquela frieza disfarçada. Mamãe, estou com fome, o que tem para comer? Mateus perguntou, esperançoso. Você nem pede por favor? Seu mal educado, Gabriela respondeu, rimando sarcasmo. Mateus mordeu o lábio. Desculpa, mamãe, por favor, poderia me dar uma coisa para comer? Perguntou, baixinho. Você vai comer restos do meu almoço, sua criança levada, ela retrucou. Gabriela empurrou um prato com sobras para a mesa. O cheiro estava estranho. Mamãe, por que está falando isso? Mateus disse, confuso. Sua mãe é minha irmã, ela sempre foi melhor que eu. Por isso não gosto de você, a frase cortou o ar. Mateus engoliu em seco. Come isso logo, seu pirralho, Gabriela. Empurrou o prato mais perto. O coração de Mateus bateu acelerado. Ele olhou para a comida e fez careta. Não, mamãe, não quero comer isso, falou, tremendo. A voz de João foi como um trovão pela porta que voltara a abrir.
Esqueci a carteira, ele disse, distraído. João parou no batente quando viu a cena. Os olhos dele percorreram o rosto do filho. Mateus correu para os braços do pai. Papai, ela quer me dar pão podre, disse, choroso. A mão firme de João segurou o menino. Amor, foi só você sair que ele começou a fazer pirraça, querendo comer comida estragada do chão. A palavra, pirraça, veio forçada. João olhou para Gabriela, com confusão. Mateus, se comporte, ele pediu, sem coragem no tom. João pegou a carteira e saiu novamente. Os passos do carro se afastaram e a casa ficou menor ainda. Gabriela sussurrou, só para ser ouvida. Viu o que você fez, sua criança malcriada. Mateus ficou olhando pela janela até o carro desaparecer. Tinha medo de cada sombra. Naquela noite, os sonhos do menino se enchiam de portas que batiam. Ele acordava suando com o som de vozes rispidas. No dia seguinte a rotina foi tentada de novo. Mateus acordou antes do sol, com o peito apertado. Tomou o mingau que restou, sem fome no estômago. Tentou brincar, mas os brinquedos pareciam distantes. Cada barulho da casa fazia-o encolher. A campainha era um trovão. Quando Gabriela falava, havia sempre uma ponta de reprovação. Você não deve subir no sofá, ela dizia, apontando com o dedo. Não mexa nisso, você vai quebrar, completava. Mateus obedecia, aprendendo a não atrair atenção. No recreio improvisado do quintal, ele não corria como antes. Temia cair e ouvir o riso cortante dela. À tarde, o cochilo foi mais agitado. Ele se assustava com sonhos de mãos que puxavam. No espelho do banheiro, ele viu seus olhos maiores que antes. Uma pequena linha de susto fazia seu rosto parecer diferente. Quando alguém passava perto, seu corpo enrijecia. Os ruídos da noite eram agressivos. Ele inventava músicas baixas para si mesmo para se acalmar. Pegava Tico e fazia vozes. Tico está bem, Tico é forte. A voz de João no telefone soava distante e cansada. Está tudo bem aí? João perguntava. Tudo ótimo, querido, disse Gabriela, com perfeição. Mateus ouvia a conversa do outro lado do corredor. A mentira estava no tom. Ele tentou contar para o pai, mas as palavras saíram curtas. Na terceira noite, um grito fez o menino pular da cama. Era um grito seu, um assobio que não compreendia. Gabriela trombou pela casa como um vendaval. Ela quebrava coisas pequenas, como se cortasse o ar. Mateus se enrolou no cobertor pensando em ficar invisível. No dia seguinte, os olhos do menino estavam encovados de medo. A cada passo que dava pela casa, sentia que alguém o observava. Os lençóis tinham pequenos vincos que pareciam mãos. Ele nunca mais comeu com o mesmo apetite. O medo tornou pequenas tarefas em grandes obstáculos. Ao brincar, seus pensamentos fugiam para possíveis castigos. Ele tinha sustos com o som do forno que estalava. O menor ruído de prato caindo era uma sentença de pavor. Gabriela seguia regras invisíveis. Se ele derramasse água no copo, ela mostrava desaprovação. Se ele risse alto demais, ela cerrava os dentes. Mateus passou a falar menos. As palavras ocupavam um espaço que ele preferia deixar vazio. Ele começou a falar com Tico mais do que com pessoas. Tico virou seu confidente. No segundo dia de ausência do pai, a tensão aumentou. Gabriela vinha ao quarto com passos duros. Você vai aprender a se comportar, ela dizia. Mateus não compreendia as lições que vinham com olhares. À tarde, um pequeno incidente ocorreu. Mateus pegou um biscoito sem pedir. O rosto de Gabriela mudou como nuvem de tempestade. Ela lhe deu um puxão de orelha que ardia. Mais que a dor física. O menino encolheu-se e pediu desculpas com os olhos. As desculpas não apagavam o aperto no peito. Na noite que antecedeu o terceiro dia, ele teve dificuldade para dormir. A casa parecia cheia de sombras que se arrastavam. Cada som era um aviso. De manhã, o ar estava pesado. Mateus tentou conversar com o pai pelo telefone. A ligação caiu 2 vezes. O tempo parecia alongar-se em formas dolorosas.
Quando João retornou naquela tarde, seu carro ficou parado na rua por mais alguns segundos. Ele sentiu algo errado antes mesmo de abrir a porta. Do corredor veio um som que não era normal. Era um choro agudo, sustentado, cheio de medo. João correu para dentro. Viu Gabriela segurando o braço do filho com força. Os olhos de Mateus estavam molhados. Ela puxava o cabelo do menino com raiva. A cena parecia corrida, como se o tempo tivesse acelerado. João avançou. Pare, ele gritou. Gabriela virou-se com uma faca na mão. A lâmina reluzia sob a luz fria da cozinha. O ar parecia ter congelado. Papai, socorro! A voz de Mateus saiu fina e desesperada. João teve a sensação de que o chão sumia. Solta meu filho, sua louca, ele gritou, os dedos cerrados. A faca tremia nas mãos dela, como se ela também tremesse por dentro. O brilho do metal era uma acusação. Gabriela cuspiu palavras cortantes ao vento. Deveria ter confiado no meu filho, desculpa, filho, disse ela, confusa e desvairada. As palavras pareciam não fazer sentido. Gabriela avançou, a faca ameaçando. Sai dessa casa, vou matar essa criança. A voz dela era um fio perigoso. O pavor reinou por uma fração de segundo. João empurrou seu corpo entre Gabriela e Mateus. O instinto de proteção foi mais rápido que o medo. Havia lágrima e suor colando no rosto do pai. Ele puxou o menino com força para trás. A faca cortou o ar ao lado deles, apertando o momento. Mateus gritou, um som que foi direto ao coração do pai. João pegou o celular com a mão que ainda tremia. Ligou para a polícia com o polegar trêmulo. A voz do atendente trouxe uma tênue esperança. Mandaremos uma patrulha imediatamente, disseram. Gabriela agitava-se descontrolada pela casa. Ela batia portas e quebrava objetos. Era como se quisesse destruir o lugar onde o medo havia nascido. Os minutos até a chegada da polícia pareceram horas. No corredor, João segurava Mateus e repetia que tudo ficaria bem. Eu tenho você, meu filho, murmurava. Quando a viatura chegou, os policiais entraram com cuidado. Eles falaram com calma, como quem acalma um animal ferido. Gabriela foi contida. A faca caiu no chão com um som seco de metal. Eles algemaram-na enquanto ela ainda gritava. Mateus observava tudo com olhos grandes e escuros. O som das algemas parecia um ponto final pesado. Ele não entendia as palavras legais, mas sentiu alívio. Papai, ela vai voltar? Perguntou, a voz pequena. João sentou-se no chão e puxou o filho para o colo. Não, filho, nunca mais, disse ele, tentando que a certeza fosse real. Na delegacia, as perguntas foram feitas com paciência. João explicou os acontecimentos com a voz embargada. A autoridade ouviu e anotou cada detalhe. Quando saíram, Gabriela foi levada sob custódia. A notícia do processo correu pela redondeza como vento. No tribunal, as provas foram apresentadas. Testemunhos descreviam a violência e a ameaça. A faca foi exibida como evidência. Os olhos de Mateus observavam de longe, acompanhando o pai. Quando o juiz leu a sentença, as palavras pareceram ecoar: prisão perpétua. Mateus não entendeu exatamente a gravidade da frase, mas sentiu que a presença que o assustava estava sendo arrancada da vida dele. Pela primeira vez desde que a casa ficou estranha, o menino sentiu um alívio morno. Ele segurou a mão do pai com força. Papai, essa maluca não vai voltar, né? Papai, ele perguntou, a esperança no peito. Não, filho, nunca mais, João respondeu, com a voz firme. Nos dias que se seguiram, a Casa Branca começou a curar. Os cantos que pareciam escuros receberam luz novamente. João tomou cuidado para que a rotina fosse reconquistada. Pela manhã preparava mingau morno com uma paciência redobrada. Mateus, devagar, voltou a comer um pouco mais. Os cochilos se tornaram menos assombrados. Mas havia marcas que o tempo não apagava de imediato. O menino pulava quando a porta rangia. O primeiro passo para a escola foi acompanhado pelo pai. João segurou sua mão como se nunca mais fosse soltá-la.
Na sala, Mateus se apoiou em atividades simples. Desenhos com cores fortes ajudavam a exprimir o que as palavras não conseguiam. Ele desenhou um pé de laranja grande, com muitas frutas. O pai pendurou o desenho na geladeira como troféu. À noite, João contava histórias que nunca terminavam com portas que batiam. Inventavam finais bons para contos antigos. Mateus aprendeu a chamar por ajuda quando sentia medo. Tornou-se corajoso não por esquecer, mas por aprender a dividir o medo. Algumas noites ele ainda pegava Tico e apertava com força. O ursinho tinha um novo cheiro, perfume de pai e de casa segura. As cicatrizes invisíveis precisavam de cuidado. João procurou um psicólogo infantil para ajudar o filho. Haviam sessões com desenhos e brinquedos que faziam as coisas ruins parecerem pequenas. O menino lentamente falou sobre o que sentira. Falou sem culpa, como se aliviasse um peso. A escola ajudou com professores atentos. Amigos pequenos ofereceram companhia sem julgar. Mateus aprendeu a respirar quando o medo vinha. Aprendeu que não estava sozinho em seus sustos. Cada dia construía um pouco mais de normalidade. A Casa Branca ganhou cortinas novas e respirações mais calmas. João sempre dizia: ninguém vai te machucar aqui. As promessas se tornaram ações cotidianas. Eles plantaram o pé de laranja que haviam prometido. Mateus regou a muda com cuidado. Esperava vê-la crescer tão firme quanto queria ser. Com o tempo, as lembranças dolorosas ficaram mais leves. Não se apagaram, mas passaram a conviver com risos novos. Quando o vento soprava, Mateus já não tremia tanto. Havia dias em que ele corria no quintal só pela alegria de correr. Gabriela estava longe, trancada em um destino que a lei deu. A vida seguiu, peça por peça, como um quebra-cabeça recolocado. João e Mateus aprenderam a se abraçar mais tempo. E mesmo nas noites silenciosas, quando o passado vinha bater a porta, Mateus sabia que havia mãos seguras para fechar a porta e protegê-lo.